A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus para a nossa vida. Eu gosto muito de falar de Davi. E hoje eu meditei uns dias atrás e até comecei a fazer uma mensagem sobre Davi. Esse Salmo, capítulo 17. Mas fui interrompido para quase acabando a mensagem. Mas que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco aqui nesses versículos no capítulo 17. O título diz assim: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Isso aqui é uma oração de Davi. Olha como Davi orava diante de Deus. Um homem que já tinha cometido assim um pecado grave, mas ele arrependeu e colocou o coração dele em Cristo. E olha a forma como Davi se expressa. Vamos para o primeiro versículo, que diz assim: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendo os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examina-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirijo os meus passos nos teus caminhos, para que a minha pegada não vacile. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aquele que em ti confia, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerra com a boca, falam soberbamente, andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com leão que deseja arrebatar a sua presa e com leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, e detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cuja o ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar.
Amados, olha como Davi tinha uma sabedoria tão grande para falar com Deus na época dele, na época de Davi, que a ciência era nada. Na verdade, nem existia ciência nenhuma. Mas esse homem tinha uma sabedoria. Esse homem, Deus, ele se maravilhou com Davi. Deus se maravilhou. Como Deus se maravilhou? Mas Deus se maravilhou tanto com Davi que ele falou assim: olha na terra, homem que anda segundo o meu coração. Já pensou? Davi andou segundo o coração de Deus. Mas olha a forma como Davi expressa. Eu vou explanar os versículos, mas olha a forma como Davi expressa para Deus. Falou para Davi, para Deus sondar o coração dele. Eu só vejo um homem que falou dessa forma com Deus. Não, nem ele falou dessa forma com Deus. Ele, na maneira de se expressar, pecou mais do que Davi. Jó. Jó ainda pecou. Jó foi repreendido por Elifaz. Jó ainda pecou. Davi, ele foi mais sincero nas suas palavras com Deus do que Jó. Por isso que Deus considerou ele segundo o seu coração. Olha, vamos explanar o primeiro versículo. Olha o que Davi diz. O título diz assim, eu vou explanar o título também. Davi pede a Deus que proteja contra os seus inimigos e confia na inocência e na justiça de Deus. Então Davi, ele confiava na sua inocência e na justiça de Deus. Então Davi, ele tinha confiança por inteiro no Senhor. Mas Davi não é Davi lutou na lei para poder prevalecer. Davi teve que lutar. Então nós temos que lutar para prevalecer. Davi lutou. Davi ele fugiu dos seus inimigos. Davi, para não executá-los, porque Davi poderia executá-lo. O Davi, ele poderia ter matado Saul repentinamente. Davi, um dos perseguidores de Davi foi Saul. Outro foi seu próprio filho, Absalão, que perseguiu Davi de morte. Absalão queria tomar o reinado de Davi. O filho queria tomar o reinado de Davi. Então esse negócio familiar já vem desde a época do começo do mundo. Você vê que Caim matou Abel, isso aí já vem desde o começo do mundo, a rebelião familiar. Então o filho de Davi, Absalão, levantou, ele conseguiu colocar uma parte do povo de Davi contra Davi, fez-se um exército e partiu para cima de Davi para matá-lo. E um dos soldados de Davi executou Absalão sem ordem de Davi. Quando Absalão morreu, Davi chorou amargamente. E Davi cobrou isso do soldado dele, que matou Absalão, lá depois de muitos anos na sua velhice. Você matou meu filho, sendo que eu não mandei. E ele foi morto pelo Salomão, matou ele. Salomão matou ele e matou o seu irmão. Eu esqueço o nome do irmão de Salomão, Adonias. E o soldado foi, qual o nome bem do soldado? Era o Adonias, era o irmão de Salomão, que Salomão matou. E um dos soldados de Davi que matou Absalão também foi morto por Salomão. Salomão executou ele também. Mas isso é mensagem para outros dias. Então, olha como Davi disse aqui. Ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, ele pediu ao Senhor que ouvisse, ouve, ó Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então,
Davi, ele sabia que ele estava orando a Deus, mas não com lábios enganosos. O que é lábios enganosos? Lábios enganosos é aquela pessoa que ora a Deus, mas maquinando mal, projetando mal, e faz o mal usando o nome de Deus. Lábio enganoso. Davi dizia para Deus que os seus lábios não eram enganosos. Então, ó o 2. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Então ele falou assim, que saia a minha sentença de diante do teu rosto. Ele pediu Deus que o sentenciasse, porque Deus não ia encontrar no seu coração engano. Ele sabia que podia falar dessa forma com Deus, porque no coração dele Deus não ia encontrar engano. Olha como Davi tinha certeza e segurança quando ele orava a Deus. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atenda os teus olhos à oração. Para Deus atender, colocar os olhos dele na oração em que Davi fazia. Coloca os teus olhos na minha oração, Senhor. Por isso é que o Senhor respondia a Davi. E nós, cristãos, temos que nos santificar, pedir perdão dos nossos pecados, nos esforçar o dia todo para que nós possamos falar com Deus, assim como Davi dizia para Deus. Será que nós estamos nessa condição de Davi para falar com Deus? Então é aí que está o sentido de todas as coisas, da sua oração, das suas petições e de receber as petições que é feita em oração. Depende da circunstância em que encontramos diante do Senhor, é que nós vamos receber. É sério isso. Isso é muito sério. Vamos para o 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Ele falou que Deus provou o coração dele e visitou ele à noite. E visitaste-me à noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei a minha boca não transgredirá. O que ele dizia? O que ele pensou, a boca dele não ia falar. O que Davi está dizendo? O Senhor provou ele à noite, examinaste-me e nada achaste. Ele falou que Deus provou ele à noite, examinou e nada achou. Nada achou para condená-lo. Isso é verdade, porque o Senhor considerou ele segundo o seu coração. Mãe. E nada achaste. E o que pensei, minha boca não vai relatar. Porque muitas das vezes nós pensa e solta. Nós pensa e fala, não. O que nós pensamos, o Davi falou, o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Não falará. Não vou falar o que eu pensei. Nós temos que tomar cuidado com isso. Todo cuidado possível com isso. Ó 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Quer dizer, quanto aos tratos dos homens pelas palavras dos lábios dos homens, ele se guardava do destruidor, porque o homem sem Deus só sai palavras obscenas e palavras obscuras. Nós temos que tomar cuidado quando nós estamos conversando com alguém. Às vezes eu me calo e deixo a pessoa falar sozinho, para mim não sair como sem educação, para mim não ter que tirar o cara. Eu fico calado, deixo ele falar, na hora que acabar de falar, eu dou um tchau para ele e estou no pé. É assim que a gente tem que fazer. Dirigi os meus passos nos teus caminhos, para que a minha pegada não vacile. Quer dizer, o Davi, ele dirigiu seus passos no caminho de Deus.
para que a pegada dele não vacilasse, para que os passos dele não vacilem. O que ele está falando para nós? Nós temos que andar dentro da palavra de Deus, observando para que os nossos passos não vacilem, para que nós não venhamos vacilar nos nossos passos, no nosso falar, no nosso viver com as pessoas. Ó, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Deus queria ouvir Davi e Deus quer ouvir toda a humanidade. Deus não quer ouvir só eu, ouvir só o pastor fulano, Bertano ou Cicrano. Deus quer ouvir toda a humanidade. Só que a humanidade não se posiciona nas condições e nem quer falar com Deus, nem quer Deus. Muitos deles nem quer Deus. Entre aspas, né? Porque muitos querem Deus. Então, Deus não quer só ouvir o pastor, quer ouvir eu. Deus quer ouvir toda a humanidade, pois me queres ouvir. Davi diz. Ó, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta minhas palavras. Ele pediu, tu me queres ouvir. Agora, ó Deus, inclina os teus ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. E Deus quer realmente nos ouvir. Quando humildemente colocamos na presença do Senhor e somos sinceros com Deus nas nossas petições. Né? Escuta meu Paulo 7. Faz maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aquele que em ti confia, dos que se levantam contra a tua destra. Olha como Davi dizia. Faz maravilhosas as tuas beneficências. E Deus, ele faz coisas maravilhosas sobre nós, sobre os seus justos. Oh, tu que livras aquele que em ti confia. A confiança está assim, ó. Tudo parece estar errado, mas você sabe que o teu Deus está na tua vida, está olhando e pelejará por ti. O Deus de Israel pelejará por ti e por mim. O Deus de Israel não falha. Então Davi dizia, ó, e no 7, ó, faz maravilha a tua beneficência e livra aquele que em ti confia, dos que se levantam contra a tua destra. Então, aquele que persegue um justo, aquele que faz mal a um justo, ele está levantando contra o próprio Deus, contra a destra do Deus vivo. E quem vai pelejar contra ele é o Deus Altíssimo, é o Deus vivo. Então nós, cristãos, não temos que preocupar com essas coisas. Deus pelejará por nós. Nós somos servos do Deus vivo. Nós somos eleitos de Cristo, chamados por Cristo para o seu reinado. Deus nos escolheu do ventre para que nós não retrocedemos, porque a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Vamos para os 8. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Davi, até nisso, Davi tinha cautela em falar com Deus. Eu mesmo já falei, Senhor, me guarda, Senhor, embaixo das tuas asas. Davi dizia para esconder na sombra. Me esconde na sombra das tuas asas. Olha como Davi dizia. Eu já vi pastor orando e eu também orava. Senhor, me guarda embaixo das tuas asas. Embaixo das tuas asas. Davi falou assim, guarda-me às sombras das tuas asas. Olha só. Observa que até nisso Davi tinha cautela para falar com Deus. Guarda-me como
a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Nas sombras das asas de Deus. Oração de Davi. Davi orava com humildade e sabedoria. Dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Então, realmente, os ímpios que me oprimem é exatamente isso aqui. É exatamente o que acontece com nós. Não é só os ímpios, não. Tem falsos profetas também, faz pior do que os ímpios. E dos meus inimigos mortais. Eu estou cheio de inimigos mortais. Cheio. E que me andam cercando. Ao 10. Davi ali. Nós estamos passando uma coisa de Davi. Na sua gordura se encerram com a boca, falam soberbamente. Na sua gordura se encerram com a sua boca e falam soberbamente. Olha, o que eu mais vejo hoje, o que mais acontece hoje, é isso aí. Pessoas que querem se engrandecer, diminuir você, falam soberbamente como se Deus não existe, que Ele é o soberano, eles é mais do que tudo. Eles é os que mandam na terra. Mas, de certa forma, a terra é deles mesmo. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno em Deus do princípio, com tempo determinado. Porque no juízo, Deus transformará isso aqui em nada. A nova Jerusalém descerá do céu, e a igreja reinará eternamente nessa terra. A nova Jerusalém descerá do céu. Amados, Deus transformará essa terra. A nova Jerusalém é o próprio Deus. É o próprio Deus. Jesus foi preparar lugar. Que significa? Quem julga nossa causa? Jesus. Jesus intercede a Deus no céu e prepara-nos lugar no céu por um determinado tempo. Um determinado tempo nós habitaremos no céu. Um determinado tempo. Porque o Senhor vai nos arrebatar. Se nós morrermos em Cristo, Ele vai nos arrebatar, que está lá em Tessalonicenses 4,16, e nós vamos subir ao céu junto com Jesus e vamos reinar por 1000 anos com Cristo. Depois nós vamos vir com Cristo nas nuvens, o Senhor ressuscitará os outros mortos, serão julgados, lançados no fogo, tudo destruído, e a nova Jerusalém descerá do céu para a terra. Então, para mim, a nova Jerusalém é o próprio Deus. Diz a Bíblia que isso aqui vai se tornar uma planície. E só vai haver um monte. E nesse monte vai habitar o próprio Deus que iluminará toda a terra. E vai ser, a Nova Jerusalém tem 12 portas, vai ser cercada. E nessas 12 portas tem 12 espécies de pedra preciosa que simboliza as 12 tribos de Israel. As 12 portas simbolizam as 12 tribos de Israel. E cada porta vai ter 12 tipos de pedra preciosa que também simboliza as 12 tribos de Israel. Olha que coisa maravilhosa que vai ser a Nova Jerusalém, que é preparada para a igreja do Senhor. Mas isso é uma mensagem para outro dia. Vamos continuar aqui. O 9. Dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Que eu já falei. Na sua gordura se encerra. Tá, o 11. Vamos para o 11. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam-se os seus olhos em nós para nos derrubarem por terra. E é verdade. É a puríssima verdade que eles fazem. Acontece exatamente isso aí comigo. Exatamente, eu já observei. Olha, eu vou ler de novo. O 11. Andam-nos agora espiando, é o que eles fazem todo dia, é pela manhã e à tarde. É desse jeito, em cada esquina eu encontro uma tropinha dessa. Ó, andam-nos agora espiando
os nossos passos, é verdade, e fixe os seus olhos em nós para nos derrubarem por terra. É verdade, é puríssima verdade. Os filhos da perdição praticam exatamente isso aqui, com fingimento e engano. É a puríssima verdade. Ó o 12. Parecem-se com leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijo. Exatamente isso aqui. Como leão que quer pegar sua presa, e como leãozinho que fica no esconderijo. Como diz, fica no esconderijo à espreita para dar o bote. Exatamente isso aqui. Nós, justos cristãos, somos tratados exatamente dessa forma por alguns ímpios e os fariseus, os falsos profetas, que já se multiplicaram na terra. Eles tratam a igreja verdadeira ou justo exatamente dessa forma. Ó, agora o 13. Levanta-te, Senhor, e detém-no. Derriba e livra a minha alma dos ímpios pela tua espada. Então, Davi confiava no Senhor e ele pediu ao Senhor assim: levanta-te, Senhor, detenha-no, pediu o Senhor para detê-los. Derriba ou livra a minha alma do ímpio pela tua espada. E assim o Senhor o faz. Ele livra a nossa alma do ímpio pela tua espada. O Senhor livra-nos pela tua misericórdia. Ele dá ordem aos seus anjos para guerrear em favor do seu justo e livra-os das garras dos filhos das trevas que nos vigia os nossos passos como aguardasse a nossa morte. Exatamente isso aí. Ao 14. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja a porção está nesta vida. Porque é exatamente, eles buscam as coisas só para esta vida. Dinheiro, posição, carro, bem financeiro, mulher bonita e tudo e pá. E compra mulher bonita, porque às vezes o cara é um horroroso, não pode tê-lo, a mulher não quer ele compra, né? Que é o que acontece isso. O justo Deus dá, o ímpio, o filho das trevas compra. É assim que funciona. E hoje o que tem de mulher se vendendo não tá nem... É incrível. Hoje, até dentro das igrejas, algumas jovens se vendem. Só casa com quem tem uma situação financeira ou um projeto bem seguro de ter alguma coisa. É dessa forma. Justo não tem vez. Só a vez do justo vem do céu, vem do alto, vem do Senhor, vem de Deus, só de Deus. Mas a porção deles estão nessa terra. Olha bem, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo cuja porção está nesta vida. A porção deles está nesta vida. Eles não se preocupam com a eternidade, com nada não, só nesta vida. E cujo ventre enche dos teus tesouros, dos teus tesouros ocultos. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quer dizer, cujo ventre cheio dos teus tesouros. É assim. Ele só pensa na sua riqueza, no seu dinheiro. Pai, eu vejo isso no meio cristão. Pessoas que só pensam em dinheiro, 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 dinheiro e não tem nada. É uma situação difícil que nós estamos vendo hoje. Cujos seus filhos estão fartos, comendo pão da violência. Comendo pão da violência. E estes dão os seus sobejos às suas crianças. Então essa vida aqui é a vida mundana. A vida que só pensa na terra, no dinheiro, na comida, e fartura, e picanha, mas não sei o que, papapá.
com dinheiro ilícito, de vida de justo. Pão da violência. Eles comem o pão da violência. A Bíblia diz que é melhor hortaliça com o Senhor do que o boi gordo com ódio. Assim diz a palavra de Deus. Agora eu vou finalizar aqui no 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei na tua semelhança, quando acordar. Então, Davi ele dizia, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei da tua semelhança, quando acordar. Então, Davi ele dizia que ele ia satisfazer na semelhança do Senhor. Tudo que ele ia fazer na semelhança de Deus. Semelhar a Deus. O que ele está falando para nós hoje? Nós temos que semelhar a Jesus. Semelhar aos profetas. Nós temos que semelhar, ser semelhante aos homens de Deus. Aqueles que não retrocederam, mas honraram o Senhor até o fim. A Bíblia dá o ensinamento perfeito. Por isso tem o Velho Testamento mostrando o que os profetas fizeram para obter êxito e mostrando o que Deus fez enviando o seu próprio Filho para que nos desse a facilidade, o acesso a Ele para as nossas orações, nos dando o direito da eternidade, dando-nos o Espírito Santo que no Velho Testamento não podia ser dado e dando a certeza da vida eterna que também no Velho Testamento não poderia ser dado ao homem. Jesus na cruz do Calvário, na sua morte, nos resgatou da morte, gerou nós de novo na cruz do Calvário para a vida eterna. Então, amados, eu observo aqui Davi na lei, um homem que o Senhor Deus disse que andou segundo o seu coração. O Senhor poderia ter pegado aqui, como eu citei, Jó, poderia ter pegado o apóstolo Paulo, poderia ter pegado Pedro, João do Apocalipse, Jeremias, qualquer outro profeta. Elias, que foi arrebatado. Eu vou citar Elias e Enoque, dois homens que foram arrebatados vivo. E vivo. Teve um dia desse com um ser humano aí, queria contender comigo acerca disso, que é mentira, que jamais um homem ia ser levado para o céu vivo. Falei, meu amigo, lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber. Isso é bíblico. Elias foi arrebatado vivo. Enoque também, foi trasladado. Poderia Deus dizer assim, Elias, homem segundo meu coração, Enoque, por isso eu arrebatei vivo. Não, ele pegou Davi. Ele pegou Davi. Davi tinha juntado ouros, utensílios, dinheiro para construir um templo para Deus. E olha que Deus disse para Davi. Davi, você não vai construir o meu templo, porque eu te levantei para derramar sangue, para guerra. Quem vai construir o templo vai ser seu filho Salomão. Um homem que Deus não permitiu nem que construísse o templo dele, foi considerado segundo seu coração. Agora, os irmãos, imagine bem como Deus olha as coisas, a forma em que Deus olha para o homem. Davi não pôde construir o templo, porque Davi foi levantado para derramar sangue, para a guerra. E o Salomão falou, Salomão construirá o templo. Aí, antes da morte de Davi passou tudo para Salomão, que tinha os utensílios, tudo, os ouro, tudo que era para levar para o templo e tal. E ali Davi morreu. Agora os irmãos imaginem bem, e Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Então, irmão, nós, seres humanos, temos que entender que se nós humilharmos diante de Deus e formos sinceros com Deus, como Davi foi sincero, o Senhor pode considerar nós segundo o seu coração.
Senhor vai dizer, não, vou salvar o irmão, porque aquele meu filho, ele andou segundo o meu coração. O Senhor está falando para o pecador, arrependa do seu pecado, que eu posso fazer como eu fiz na vida do meu servo Davi. Então nós temos que se arrepender, nós temos que andar em santidade, mudar de vida, consertar. Errar, nós erramos. Mas nunca é tarde. Conserte. O conserto é hoje, não é amanhã, é na hora. Muito nos julga por algumas situações, não preocupe com isso, continua marchando, continua orando, continua santificando, continua afastando do pecado. Não olhe para quem está criticando, vai levantar, o diabo vai levantar no meio do caminho, vai levantar pessoas para te acusar. Diz a Bíblia, quando nós fosse levados aos tribunais, não preocuparmos para com o que nós íamos dizer, porque o Espírito de Deus que há em nós ia nos dar palavra que eles jamais poderiam contender. Porque nós somos sujeitos a ser levados até os tribunais. Mortos, levados aos tribunais, por causa da palavra verdadeira de Deus e da santidade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o mundo odeia Jesus, o mundo odeia Deus. Observa-se para você ver, toda humanidade que você fala, vai com Deus, Deus te abençoe, vai com Deus. Vê se você fala Jesus. Jesus, ninguém quase gosta de falar o nome de Jesus, que Jesus é o Salvador do mundo. Quando você pronuncia em nome de Jesus, as pessoas torcem o bico, uns ficam de cara feia. Qualquer pessoa, até o macumbeiro fala de Deus, vai com Deus, vai com Deus. Adaptou-se o nome de Deus em qualquer situação, no pecado, na prostituição, na bandidagem, em qualquer lugar. Você pode ir em qualquer lugar mais terrível na terra, que se grita com você, vai com Deus, vai com Deus. Amados, isso é a pior coisa que pode existir. Usar o nome de Deus em vão. A pessoa comete tudo enquanto é tipo de atrocidade, mas usa o nome de Deus. Até para fazer o mal, eles usam o nome de Deus. Eles projetam o mal contra você, põe a mão à posta e fala assim, se Deus quiser vai dar certo. Tô cansado de ver isso. Eles fazem o plano maléfico, satânico contra você e ainda põe a mão à posta e fala, se Deus quiser vai dar certo. Filho da perdição, filho das trevas, arrependa-se enquanto é tempo, senão a sua alma vai perecer de eternidade a eternidade no lago de fogo. Pela sua maldade. Deus não criou o lago de fogo para homens, criou para Satanás e seus demônios. Mas por causa da desobediência e da maldade do homem, ele vai queimar no lago de fogo. Por causa da desobediência e da sua maldade. Está aqui a palavra. A palavra salvadora. A palavra que te conduz à Nova Jerusalém, te conduz a Deus. Agora, se você negar e recusar. A Bíblia diz que não é nem por força nem por violência. Igual diz na minha pregação. Eu amo a todos. Não forço a barra com ninguém, só prego a palavra. Respeito a escolha de todas as pessoas. Se é macumbeiro, eu respeito. Se é prostituta, eu respeito. Se é homem sexual, eu respeito. Converso com eles. Se me der a oportunidade, eu prego. Se não der a oportunidade, eu também não prego. Vou embora. Por quê? Porque às vezes você vai invadir a privacidade dos outros, e Deus não manda você invadir a privacidade de ninguém. Vê quando Jesus andava na terra? Quem queria ser curado ia até Jesus. Quem precisava do milagre ia até Jesus. E ele falou, o que querem que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela atravessou no meio do povo e foi lutando e tocou na orla, na roupa de Jesus. Jesus falou, opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. Não, Jesus, todo está em volta de você, todo mundo... Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim diferente, que de mim saiu virtude. Jesus não ia oferecendo para fazer milagre, para curar e para fazer isso, não. Quem precisava dele ia até ele.
Jesus, eu só vejo na Bíblia uma passagem e que eu lembrei porque eu vi um pregador pregando e falou, um jovem pregador, falando disso e eu lembrei e é verdade. Ele se ofereceu de ir na casa de um só homem. Zaqueu. Quando Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar. Zaqueu subiu na árvore porque não queria milagre, não queria nada. Ele só queria ver Jesus. O que Jesus disse para ele? Desce, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Jesus se ofereceu de pousar na casa de Zaqueu. Olha, quando eu vi aquele jovem pregador pregando isso, eu me estremeci. Eu falei, meu Deus, não é que é a puríssima verdade? Jesus se ofereceu de pousar na casa de Zaqueu. Agora, olha para vocês verem como Deus e Jesus trabalhava e trabalha de uma forma maravilhosa. Então nós, cristãos, não temos que invadir a privacidade dos outros. Não. Nós temos, se pudermos criar oportunidade, nós criamos uma oportunidade para pregar, e se tivermos a oportunidade, nós pregamos para aquela pessoa na rua. Mas invadir a privacidade dos outros, nós não podemos. Definitivamente não. E tem pessoas que não respeitam as escolhas das pessoas e não respeitam a privacidade dos outros. E nós temos que viver dessa maneira. Então, nós estamos no nosso trabalho. Eu trabalho numa empresa. Eu vou para essa empresa para trabalhar, lá não é igreja. Lá não é para mim perturbar o povo, é para mim trabalhar. Mas se eu tiver uma oportunidade e causar uma oportunidade no momento oportuno, eu posso até levar uma palavrinha ali para uma pessoa ou outra, mas dependendo da circunstância, é melhor ficar de boca fechada para não trazer problema, porque ali é lugar de trabalho. Você pode fazer um convite para ir na sua igreja, ou para ir à tua casa, ou para ir a algum local onde você vai pregar. Ou um canal no YouTube que você tenha, visita o meu canal lá e tal, vai lá para você ver as mensagens de Deus e tal. Tudo com sabedoria. O Senhor dá sabedoria. Para você sobressair, sair bem com as pessoas, viver bem com as pessoas. Mas agora aqueles que não querem viver bem conosco, nós ora por ele e deixa que Deus cuida. É assim que vivemos e é assim que devemos viver. Amados, essa é a mensagem que o Senhor me deu hoje. E que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, venha abençoar a tua casa, teus filhos, abençoar com a bênção da libertação, com as bênçãos do conhecimento da palavra, com as bênçãos do arrependimento de pecado, que você venha entender que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, que você precisa da vida eterna e para isso você precisa ser fiel, você precisa fazer uma entrega verdadeira ao Senhor, e não preocupar com as reações, com as circunstâncias, que Deus cuida. Essa é a mensagem. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos. No nome do Senhor Jesus.